Olá, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos tratar de um importante tema no processo de formação esportiva. É comum nós vermos escolinhas de futebol, escolinhas de basquete, tênis, etc. Mas como é o ensino do esporte nessas modalidades, nessas escolinhas? Qual é a carga de treinamento de uma modalidade esportiva adequada para uma criança ou adolescente? Quais as consequências ou os benefícios de um treinamento esportivo precoce para crianças e adolescentes? Olá, eu sou o professor Guilherme Marçom Junqueira, eu sou bacharel em Educação Física, mestre em Educação, fundador da WorkoutNet e professor universitário há mais de 20 anos. Pesquisadores da pedagogia do esporte vêm relatando o crescimento de um importante fenômeno no esporte, que é a iniciação esportiva precoce e também a especialização esportiva precoce. Mas o que vem a ser a iniciação esportiva precoce e a especialização esportiva precoce? Devo deixar claro já de início que eu não sou contra a prática esportiva para crianças e adolescentes, muito pelo contrário. Mas devemos ter em mente que os estímulos esportivos, sejam eles motores, cognitivos ou psicológicos, devem estar alinhados com o desenvolvimento biológico e psicológico das crianças e também dos adolescentes. O cerne da questão diz respeito exatamente ao processo maturacional de crianças e adolescentes. A iniciação esportiva precoce e a especialização esportiva precoce ocorre quando elas acontecem antes do período recomendável. A iniciação esportiva precoce pode ocorrer nos mais diversos ambientes onde são utilizados o esporte como ferramenta educacional. Pode ocorrer em escola, clubes, projetos sociais e escolinhas de esportes. É inegável que a prática esportiva contribui de modo substancial para a formação de valores, construção e vivência de liderança, entre outros aspectos necessários para a vida. É exatamente por esse potencial educacional que desejamos que crianças e adolescentes permaneçam o mais tempo possível praticando esporte. Quando eu falo sobre o processo maturacional, isso não significa que não devemos incluir o esporte na rotina das crianças, mas sim adequar o esporte e os estímulos que a vivência esportiva oferece ao nível de desenvolvimento das crianças. Desse modo, ajustado ao nível de desenvolvimento das crianças, a iniciação esportiva não só é benéfica, como deve ser bastante estimulada. A oferta de estímulos adequados contribui significativamente para a ampliação do acervo motor das crianças, bem como também contribui para o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento social. O risco de uma iniciação esportiva equivocada reside na compreensão de que a criança é uma espécie de mini adulto e, a partir desta compreensão, passar a cobrar resultados e cargas horárias de treinamento inadequadas para essa criança. Assim, a iniciação esportiva adequada se caracteriza pela prática regular e orientada de uma ou mais modalidades esportivas. Eu entendo que a iniciação esportiva não deve se limitar a uma única modalidade, quanto mais, melhor. Defendo a iniciação multiesportiva, exatamente pela multiplicidade de estímulos motores, contribuindo assim para a ampliação do acervo motor das crianças. Assim, a prática de esportes coletivos e também dos esportes individuais passam a ser de grande valia para o desenvolvimento psicomotor. O estímulo adequado, com vistas ao desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, será de grande valia para o desenvolvimento motor das crianças. As habilidades motoras fundamentais são correr, saltar, girar, arremessar, apanhar, chutar. De início, essas habilidades são aprendidas separadamente, mas com o desenvolvimento das crianças, essas habilidades passam a ser combinadas e aperfeiçoadas, tornando-se assim habilidades esportivas. Por vezes, o que observamos é a predominância da iniciação esportiva única, sem a preocupação com a formação das habilidades motoras fundamentais. Em escolinhas de futebol, observamos crianças em fila driblando cones e chutando a gol. Nas escolinhas de basquete, observamos as crianças de modo semelhante, em fila, e a única diferença é que ao invés de chutar a gol, é um arremesso, uma bandeja à cesta. Só para citar estas duas modalidades coletivas, mas isso também acontece em outras escolinhas de tênis, como de tênis, natação, voleibol, etc. Dentro dessa visão de formação esportiva, pode também ocorrer uma transferência por imitação do esporte de alto rendimento, praticado pelos adultos. Assim, a competição e os treinamentos serão estruturados de acordo com os valores dos esportes praticados por adultos,
sem as crianças estarem devidamente preparadas para isso. Quando pautada por estes princípios, a iniciação esportiva deixa de contemplar o aspecto lúdico e a diversão para valorizar a seriedade e o resultado. Atuando dessa forma, uma das principais vantagens educacionais do esporte é deixar de lado o que é a espontaneidade. O esporte para a criança deve ser um espaço de exercício dessa espontaneidade. Quando a criança tem a liberdade de ser ela mesma, o aprendizado que o esporte proporciona flui melhor, uma vez que a criança se revela integralmente, abrindo inúmeras janelas pedagógicas para o professor de educação física atuar. A criança, quando joga, ela fica imersa no universo do jogo. Essa imersão é que permite à criança se mostrar por inteira, razão pela qual devemos ter muito cuidado com a seriedade do jogo adulto no jogo da criança. Notem que eu estou me referindo à seriedade do jogo adulto. O jogo da criança possui sim a sua seriedade. Basta ver a reação de uma criança quando algum colega infringe alguma regra que foi combinada durante o jogo. Essa seriedade do jogo da criança é salutar e é própria da fase de desenvolvimento em que essa criança se encontra. O esporte dos adultos, quando aplicados para crianças, aí teremos o ensino de habilidades esportivas sem antes as crianças terem aprendido as habilidades fundamentais. É o que se configura, então, na iniciação esportiva precoce. Isso vai acarretar uma restrição do acervo motor da criança, limitando-a futuramente no desenvolvimento esportivo, podendo levar as crianças a abandonarem a prática esportiva de modo precoce. Assim, pais e professores devem estar atentos às influências advindas do esporte dos adultos, que a gente está chamando aqui, que é o esporte de alto rendimento. Não me refiro aqui ao fato de muitas crianças terem seus ídolos do esporte de alto rendimento. Isso é legal, isso é bacana. A influência que devemos estar atentos são aquelas que resultam em busca constante por melhores resultados, a vitória como sendo o único resultado aceitável, o único resultado válido, e a exigência técnica e tática. O esporte para as crianças, além de ter o caráter formativo das habilidades motoras fundamentais, que nós já mencionamos, deve ser divertido, descompromissado e adequado ao nível de maturação biológica e psicológica das crianças. Ok, mas então o que é a especialização esportiva precoce? A especialização esportiva precoce é caracterizada pela utilização de cargas excessivas de treinamento com foco na especialização de uma única modalidade para indivíduos ainda em formação. As crianças podem ser levadas à especialização precoce por desejo pessoal, pelo gosto pessoal por uma determinada modalidade esportiva ou também por influências externas, influência de pais, professores e também da mídia. A prática especializada em uma única modalidade esportiva, sem antes ter o desenvolvimento motor ter sido bem trabalhado, normalmente leva ao abandono precoce da prática esportiva. O abandono prematuro da prática esportiva decorre de treinamentos especializados e não diversificados, treinamentos que não consideram as idades cronológicas e biológicas das crianças, causando desgastes físicos e emocionais para os quais as crianças ainda não estão preparadas para lidar. Existem estudos no Brasil e também no mundo que apontam que para ser um atleta de alto rendimento é necessário de 5 a 10 mil horas de prática durante um período de 10 anos. Ok, mas que tipo de treinamento nós estamos falando? Um treinamento que respeite o desenvolvimento biológico e psicomotor das crianças ou um treinamento que reproduza a carga e a intensidade do treinamento dos adultos já preparados para esse tipo de esforço? Observe que não estamos falando de 5 a 10 mil horas de desenvolvimento do acervo motor. Estamos falando de 5 a 10 mil horas de treinamento especializado em uma única modalidade e muitas vezes em uma única função dentro dessa modalidade, lateral, pivô, ponta, levantador. Desse modo, a especialização esportiva precoce causa a especialização do repertório motor para um esporte específico, além, é claro, das cargas excessivas de treinamento em crianças que ainda estão em estágio formativo. A iniciação esportiva, com sistematização de treinamentos visando no longo prazo, apresenta resultados significativos para o desenvolvimento motor, pois ela respeita as fases de desenvolvimento da criança, ofertando estímulos de força, velocidade, entre outros, adequados ao nível de desenvolvimento. Tal planejamento de longo prazo também contempla o desenvolvimento cognitivo, o afetivo e o social das crianças,
preparando-os para o esporte de alto rendimento ou, se for o caso, se não virar atleta de alto rendimento, para a vida em sociedade. Esse planejamento do aprendizado do esporte deve promover a aquisição de bons hábitos motores, o domínio de técnicas elementares que fundamentarão o desenvolvimento progressivo da criança, sem pular etapas. Qual a idade adequada, então, para começar o processo de especialização esportiva? Ainda não existe um consenso na literatura. Pesquisadores divergem aí. Podemos encontrar autores que afirmam ser a partir dos 11 anos, outros autores vão falar a partir dos 13 anos. Creio que esta não deva ser a nossa maior preocupação, embora seja um fator importante, que é a questão da idade. Mas ele não é o único fator. Outros fatores são a idade maturacional, as características sociais, culturais, regionais, onde esse indivíduo mora. Esses fatores têm que ser considerados. Como conselho, eu diria: pratique muitos esportes, não somente um. Acreditem, no futuro isso ajudará demais. Comece a especialização esportiva após a formação de um bom acervo motor, boa capacidade coordenativa, bom desenvolvimento físico, bom desenvolvimento psicológico e cognitivo. Se você se interessa por temas como esse e temas relacionados à educação física, esporte e lazer, acompanhe os nossos canais. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha te ajudado e deixe aqui nos comentários se você gostou. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e também de ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Um abraço e até mais.